Olá! A Frente Parlamentar Mista de Combate à Fome vai definir propostas legislativas prioritárias para combater a insegurança alimentar. Hoje, no Brasil, há cerca de 20 milhões de pessoas passando fome e 116 milhões que não se alimentam como deveriam. Uma das intenções da frente é apresentar uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, para vincular um percentual mínimo de emendas parlamentares do orçamento para ações de combate à fome. Quem vai contar como estão os trabalhos da frente, que hoje já conta com 240 deputados e 6 senadores, é o coordenador do colegiado, deputado Célio Moura, do PT de Tocantins. Bem-vindo, deputado. É um prazer estar na TV Câmara, com você, Regina, e falando sobre um assunto tão importante que é a fome. Como presidente da Frente Parlamentar Mista de Combate à Fome e à Miséria, eu fico muito feliz de estar falando na TV Câmara nesse momento. Dizer que a reunião foi muito importante, nós tivemos o reforço do vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos, do Amazonas, e também do deputado Padre João, que é o presidente da Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional. E nesse encontro nós reunimos várias entidades que discutem o assunto, o tema tão importante, para mitigar essa grande maldade contra o povo brasileiro, que é a fome, que tinha saído, nós tínhamos saído do mapa da fome em 2014, mas, infelizmente, a partir de 2019, nós voltamos novamente ao mapa da fome e nós temos muita gente no Brasil passando fome. São 20 milhões de brasileiros que não têm o que comer e mais de 100 milhões de brasileiros com problema de segurança alimentar. E nós, ao reunirmos na Câmara dos Deputados para discutir esse assunto, com várias entidades, com grandes empresas, grandes empresários, também que estão preocupados com esse tema, e ficou definido várias tarefas que serão desenvolvidas, principalmente buscarmos juntar todos os projetos de lei que estão em andamento na Câmara, que trata desse assunto, para que possamos requerer a urgência e votar para poder, sem sombra de dúvida, mitigar esse problema gravíssimo que é a fome, que aumenta a cada dia e que nos entristece tanto. Deputado, além dos recursos do orçamento, que ações podem gerar mais recursos para realmente combater a fome? Olha, primeiramente foi a ideia de uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, para que todos os deputados, os 513 deputados, os 81 senadores, possam estar liberando 5% das suas emendas para combater a fome no Brasil. E fazer voltar todas as leis, todos os projetos de leis, todas as lutas que nós travamos há muitos anos para acabar com a fome e que foram retiradas no atual governo, no governo passado. A extinção do CONSEA, por exemplo, foi um grande prejuízo para o Brasil, porque, sem sombra de dúvida, nós tínhamos condições de estarmos fora do mapa da fome. E, além do mais, nós pedimos que fosse colocado em andamento urgentemente, já que nós aprovamos a Lei Assis Carvalho 1 e 2, a Lei Assis Carvalho 2, que foram vetados pelo presidente da República, mas que nós conseguimos derrubar o veto, e agora nós precisamos colocar essa Lei Assis Carvalho urgentemente para resolver o problema da fome no campo e para melhorar ainda mais a agricultura familiar, para buscar comida, trazer comida para a mesa do povo brasileiro, principalmente aqueles que mais sofrem, que são as crianças da primeira infância, são os negros, quilombolas, e também a fome também está no campo. E eu acredito piamente que, com a colocação da Lei Assis Carvalho para funcionar, nós iremos buscar os recursos para poder salvar a agricultura familiar brasileira.
Deputado, e o Brasil ele é grande produtor de alimentos. Não seria o caso de uma proposta que utilizasse até mesmo a Conab, que já existe, para regularizar os estoques de alimentos, para poder ser utilizados nessas regiões que têm maiores problemas de fome? Não tem dúvida, viu, Regina? Olha, a Conab sempre regulou o estoque, né? Primeiro você produz, vende o que e muitas vezes regula a produção de arroz, de feijão, de milho, né? Para poder salvar o povo brasileiro. O que está acontecendo? O governo brasileiro está fechando os armazéns da Conab. Em Araguaína, só no estado de Tocantins foram fechados 3 grandes armazéns da Conab. Em vez de aumentar, criar mais armazéns da Companhia Nacional de Abastecimento, o governo está querendo fechá-la. E, com isso, nós não temos reserva, não temos estoque, não temos garantia de estoque. Por isso, a fome campeia. E agora, com esse problema gravíssimo que nós estamos vivendo, da pandemia que ainda não acabou, simplesmente a agricultura familiar sofreu um grande baque e nós estamos tendo muita fome, principalmente porque o governo acabou com o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que era, sem sombra de dúvida, a salvação da lavoura da agricultura familiar e a comida mais barata na mesa do povo brasileiro. Portanto, nós acreditamos que com essa junção da Frente Parlamentar de Combate à Fome e à Miséria, a Frente Parlamentar da Segurança Alimentar e Nutricional, com o reforço do nosso vice-presidente da Câmara, o deputado Marcelo Ramos, nós iremos criar um novo núcleo, para poder distribuir mais cestas básicas, porque já existem várias entidades fazendo isso no Brasil inteiro. Ai, se não tivesse, muita gente estava morrendo de fome, pior ainda do que já está. Mas nós precisamos de políticas públicas permanentes, sabe, Regina? Nós não podemos ficar apenas mitigando com cestas básicas, mas nós precisamos de políticas públicas que sejam permanentes, que nós possamos garantir que o Brasil saia imediatamente da fome, do mapa da fome, e que nós possamos alimentar o nosso povo, que nós possamos garantir as crianças que estão na escola, garantir aos velhos, às pessoas idosas que estão nos asilos, né? As pessoas portadoras de deficiências que estão aí necessitando de uma força do Estado. Portanto, é com muita alegria que nós comunicamos ao Brasil inteiro de que essas duas frentes, juntamente com os empresários, com as entidades que conhecem plenamente o assunto fome do Brasil, que nós possamos, sem sombra de dúvida, com a força de todo mundo, a união de todo mundo, com essa PEC nossa que nós vamos apresentar, para aumentar ainda mais recursos para mitigar o problema da miséria e da fome do Brasil, nós possamos acabar com essa praga que é, sem sombra de dúvida, o que nos envergonha tanto, que é a fome. Tá certo, deputado. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa, esclarecer para a gente o trabalho dessa frente. Muito obrigado a você. Eu conversei sobre os trabalhos da Frente Parlamentar Mista de Combate à Fome com o coordenador do colegiado, deputado Célio Moura, do PT de Tocantins. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.